Gente, no vídeo de hoje nós vamos esculpir esse Lord Ganesha, e para quem não sabe quem é Ganesha, é uma deidade hindu removedora de obstáculos e eu, claro, fiz para colocá-la no hall de entrada da minha casa. Eu sou Ricardo Santiago, esse é meu canal, aqui eu te dou dicas de decoração, de arte e de fotografia e vem comigo para o passo a passo do nosso projeto de hoje. Bem, comecei nosso projeto comprando 2 folhas de isopor e colando uma na outra, obviamente com cola de isopor. Gente, primeiramente eu começo explicando que nesse vídeo nós vamos montar toda a estrutura do nosso Ganesha e para o vídeo não ficar muito longo, no outro vídeo nós vamos pintar e aplicar as folhas de ouro junto com a goma laca, concluindo nosso projeto. Enquanto a colagem das nossas folhas de isopor secam, eu comprei 1 metro de papel metro para eu traçar uma circunferência e depois a gente marcar no isopor e também recortar o isopor, que aí a gente vai montar, gente, um disco que é onde a cabeça de elefante vai ser modelada em cima. Para conseguirmos fazer um círculo correto, eu trabalhei com a dobradura do papel em várias partes, extraindo assim o meio e fazendo o corte. Depois de todas as dobraduras feitas, cortamos as pontas, depois só desdobrar o papel e conferirmos a figura. Saí fixando o círculo de papel no isopor usando alfinetes para costura. É importante fazer isso porque no corte, se caso o papel mova, o círculo não sai perfeito. Em seguida, peguei um pincel atômico para marcar a figura no isopor. Na verdade, como o papel está fixado nos alfinetes, você pode cortar diretamente o isopor sem precisar riscar com o pincel atômico, mas eu preferi não correr esse risco. Começamos então a cortar o isopor. Você pode inclusive cortar com um cortador de isopor, porque assim o isopor não despedaça nem contribui para a sujeira da sua casa se isso aconteça. Como eu não tenho cortador de isopor, eu estou utilizando uma lâmina de estilete. Também, para evitar que o isopor se despedace mesmo com a lâmina de estilete, utilize uma nova, bastante afiada. Geralmente as lâminas já usadas, elas principalmente se tiverem alguns pontos de ferrugem, tendem a despedaçar o isopor também, como eu estava falando anteriormente. Eu tenho um aspirador de pó, mas para quem não tem, gente, limpar bolinha de isopor pela casa é algo assim terrível. Então essa é a dica para cortar isopor: uma lâmina de estilete nova bem afiada ou o próprio cortador de isopor. Observem que mesmo assim ainda tem algumas bolinhas ali sujando o chão. Agora vamos retirar o papel que está fixado com os alfinetes para a gente então começar a trabalhar. Para começarmos a fazer a escultura, precisamos primeiro trabalhar a superfície do isopor. Afinal de contas, é o isopor quem vai fixar o peso da cabeça do elefante. Como o isopor não é um material muito sólido, então vamos papietar. Quem me conhece sabe o pouco dessa técnica aqui no canal que eu utilizo bastante. Mas, para quem caiu de paraquedas agora nesse vídeo, papietagem é uma forma de revestir uma superfície com pedaços de papel picado, umedecidos com cola branca e um pouco de água. Quando essa combinação seca, fica bastante resistente e sólida, possibilitando fazer milhões de coisas interessantes. A forma de aplicar essa técnica é muito fácil. Com a ajuda de um pincel ou mesmo com a ponta dos dedos, vamos umedecendo o papel e aplicando na superfície. É importante que os pedaços de papel fiquem sobrepostos uns com os outros, garantindo a aderência e a resistência do que se está construindo. E aí agora é só pensar na vida, colocar uma música baixinha e papietar longas horas.
Enquanto toda aquela estrutura seca depois de toda essa papietagem, vamos do lado de cá já começar a cuidar da cabeça do elefante. Eu peguei um pedaço de papelão e comecei a, de grosso modo, riscar a cara do nosso Lord Ganesha. Depois de horas escolhendo um referencial no Pinterest, estou ali traçando na tentativa de tentar fazer um igual do modelo que eu adorei depois de horas na dúvida. Eu ia esquecendo de falar. Observe que inclusive eu desenhei a orelha do Ganesha, mas quando eu recortei, extraí. Nesse primeiro momento, eu vou esculpir primeiro a cara do Ganesha, pois vou colocar a orelha flutuante. Então, nesse primeiro momento, eu não vou colocá-la. Chegou a hora de catar todo o lixo da casa para fazer o enchimento da cabeça do elefante. Gente, para quem não sabe, eu tenho aqui em casa um recipiente grande onde eu jogo todo tipo de lixo seco. Sacolas plásticas, papéis de embalagens, plásticos bolhas de mercadorias que recebo. Tudo isso eu guardo nesse recipiente grande para fazer esse tipo de trabalho. Dessa forma, gasto menos dinheiro com materiais e, claro, a natureza agradece. Para fazer o enchimento é muito fácil. Eu cato uma quantidade suficiente de resíduos sólidos, coloco tudo dentro de uma sacola do tamanho que eu necessito e com a ajuda da fita adesiva eu vou modelando a sacola com os resíduos dentro. Claro que nesse primeiro momento a gente com o lixo só vai fazer uma estrutura com as dimensões do que iremos fazer, porque os detalhes são num outro momento já com a massa de cimento, que é o material que a gente vai usar. Gente, acabei de explicar que nesse primeiro momento, com a modelagem das sacolas, não vamos precisar esculpir detalhes, claro, mas o que não quer dizer que não faremos as curvas com as devidas profundidades, com o máximo de fidelidade às dimensões do que vamos fazer. É uma dica, a fita adesiva deve ser bem pressionada, bem apertada ou mais folgada. Tudo devidamente controlado para que o plástico vá ganhando as formas bem fiéis ao que nós vamos fazer. Lembra do processo anterior no isopor de papietar? Pois é, vamos fazer basicamente a mesma coisa. E você que é novo aqui no canal também já sabe sobre papietar. Então, mão na massa. Eu havia dito a vocês que eu iria fazer a estrutura da massa de cimento branco. Inclusive foi um pedido dos inscritos aqui no canal sobre testar essa massa, pois eu já tinha gravado um vídeo aqui dando a receita. Mas claro que eu não poderia deixar de dar uma pitada no meu material preferido para complementar o trabalho, que é a massa de biscuit. Inclusive estou usando um molde de silicone de barras, comprada, testada e aprovada pela Shopee. Essas barras eu vou aplicar na lateral do isopor, aquele que a gente papietou lá atrás para fazer a estrutura central da nossa escultura. Eu vou colocar nas bordas para começar o processo de decoração. Eu já havia explicado a vocês anteriormente sobre o que faríamos com as barras, mas agora na íntegra vamos começar a fazer. Eu estou ali aplicando cola branca nas peças que eu já tirei o molde e estou colando na lateral do círculo, e isso vai dar um melhor acabamento para a nossa escultura. Também tirei registro de uma barra mais fina para estender da lateral até a parte frontal, onde vai ficar o elefante. Não esqueçam que nesse processo de aderir os moldes de biscuit na estrutura, é necessário umedecer as peças com bastante cola branca, pois, na medida em que o biscuit seca, ele tende a retrair, descolando facilmente da estrutura. Estávamos fazendo o círculo e a cabeça do elefante separados. Agora chegou a hora de dar volume à nossa peça. Vamos unir as duas estruturas. Estou passando bastante cola branca para colar a estrutura 1 na estrutura 2. E aí sim começamos o processo de volume e de simetria da estrutura que a gente está fazendo. Inclusive, se você está nesse vídeo até agora e está gostando desse conteúdo, não esquece de dar aquele like para o YouTube entender que você está gostando do que eu produzo aqui. Inclusive, é dessa forma que a plataforma coleta informações e acaba recomendando os meus vídeos para outras pessoas que também se interessam por esse mesmo assunto. E se você não se inscreveu no meu canal, basta apertar aí o sininho e inclusive deixar bem ativado para todas as vezes que eu produzir um vídeo novo aqui, você ser avisado. E depois de juntar nossa estrutura toda de cola branca, chegou a hora então da gente unir uma na outra.
virei, tô posicionando ali mais ou menos do distanciamento que eu quero para ficar alinhado e centralizado, né? Na verdade não está centralizado porque o elefante fica um pouco abaixo do círculo, mas eu já estou posicionando ali para a gente começar a complementar as outras peças que vão ser coladas. Gente, agora vamos fazer uma parte interessante. Peguei um pedaço de plástico bolha, né, que ia pro lixo, que é um material que seria descartado. Eu estou envolvendo ele todo ali, formando uma estrutura cilíndrica, na verdade pressionando bastante a fita adesiva para poder ficar nessa estrutura bem feita, que vai ser basicamente a tromba do nosso elefante. Inclusive não deu para filmar para vocês, aquela parte interna ainda tem um arame grosso, que é o que vai fazer eu modelar o movimento da tromba quando eu colar na cabeça do elefante. Para facilitar o processo de aderência da massa de cimento que a gente vai fazer, bem como o processo de aderência na estrutura, eu não me dei por satisfeito, ainda envolvi também inclusive para facilitar o processo de modelagem, eu envolvi uma camada de papel laminado na estrutura plástica que a gente tinha feito. Como vocês puderam perceber no próprio título do vídeo, nós vamos desmembrar em 3 vídeos para montar todo esse Ganesha. Gente, ficaria horas e horas aqui porque realmente durou bastante tempo para fazer isso. Então nesse primeiro vídeo a gente termina por aqui montando só até essa parte da tromba, e no vídeo seguinte, claro, eu espero você lá, a gente dá continuidade ao processo de estruturação da nossa escultura. E não percam os 2 demais vídeos porque tá realmente muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Te espero no outro vídeo, bye!